Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Investidor Definitivo. Eu sou o Felipe Miranda, estrategista-chefe da Empíricos, e eu gostaria de começar essa série te dando os parabéns por tudo que a gente passou e superou nos últimos 12 meses. Eu não estou com isso dizendo que os desafios terminaram. Não, nós sabemos, eles não terminaram e as suas consequências econômicas ainda vão ter reflexos importantes no nosso cotidiano. Mas o que eu vou te mostrar nos próximos minutos é um começo, o seu começo, por uma razão muito simples e inegável. Esse é o momento mais importante de toda a sua vida financeira até aqui. Talvez você não tenha percebido isso ainda, ou talvez ache que eu estou sendo um pouco sensacionalista. Mas só tem uma verdade aqui. O que você vai fazer com o seu dinheiro nos próximos 3 meses pode definir a sua vida financeira pelos próximos 10 anos ou até mais. Isso mesmo, 10 anos ou mais, e isso não é pouco tempo. Se você não se posicionar direito nos próximos meses, aí meu amigo, você vai entender o quanto 5, 10 ou mais anos podem representar de prejuízo no seu patrimônio e o quanto o seu padrão financeiro e o da sua família como um todo podem piorar. Mas o contrário também é verdadeiro. Quem souber aproveitar as oportunidades agora tem uma chance única de dar um grande salto financeiro. O fato é que a gente vive entre dois extremos. Ou você se posiciona e aproveita a maior oportunidade de ganhar dinheiro nos últimos 24 anos no Brasil, ou você pode colocar a sua economia de anos a perder. Enfrentar um período de piora duradoura e sistemática no seu padrão de vida, caso tome uma atitude errada com o seu dinheiro nos próximos 3 meses. E por que isso está acontecendo? Pensa comigo. A gente está tentando esboçar uma reação depois de um dos períodos mais desafiadores das nossas vidas. Todo mundo teve a sua rotina de alguma forma afetada. A escola das crianças parou, você ficou impossibilitado de sair da sua casa, de abraçar os amigos e familiares, de abrir o seu negócio, de ir trabalhar. Esse é o retrato do nosso entorno, do meu, do seu, o que está aí fora. E todo esse entorno passou a conviver dentro da gente com uma incerteza diária de como a sua saúde e das pessoas que você mais ama pode em algum momento ser afetada. E também uma incerteza de quando isso tudo vai acabar e até onde os seus reflexos podem ir. Mas nada disso é novidade para você. É só uma reflexão do que a gente teve que enfrentar nos últimos 12 meses. Do meu lado, como empresário e pai de família, eu enfrentei rigorosamente os mesmos desafios, os mesmos dilemas. Uma filha recém-nascida, uma mãe que depende de mim, em idade já avançada, um escritório com 400 cadeiras completamente vazio, sem vida, totalmente paralisado. E se a gente está falando de extremos aqui, o panorama é ainda mais agressivo sob o ponto de vista econômico. É isso que talvez não esteja tão evidente para você, mas que impacta e ainda vai impactar e muito no seu bolso. Para começar, não existe outra crise econômica dessa natureza em toda a história republicana brasileira. Com fisco, governo Collor, hiperinflação, petrolão, recessão, governo Dilma. Em absolutamente nenhum desses episódios, a gente sofreu um tombo tão grande da nossa economia num único ano. A queda registrada pelo PIB em 2020 foi a maior da história. Mas não foi só isso. No acumulado, a gente acabou de viver a nossa pior década sob o ponto de vista econômico em 120 anos. Isso não é uma opinião minha, que inclusive já havia alertado para isso desde 2015. É algo incontestável, baseado em métricas e dados objetivos. Olha, cada um é cada um. E eu não sei como está a sua situação financeira em particular nesse exato momento. Mas o fato é que o brasileiro em geral ficou bem mais pobre nos últimos anos. Só em 2020, o PIB per capita, ou por indivíduo, na média, sofreu um tombo de 4,8%. Você pode não fazer a associação com a sua rotina num primeiro momento, mas isso tem impacto direto e brutal no seu cotidiano e no seu bolso. Quanto você gastou na última vez que foi abastecer o seu carro? Desde o começo do ano, o preço da gasolina já aumentou 54%. Isso mesmo, subiu 54% em menos de 3 meses. Nesse mesmo período, o preço do diesel já subiu 41,5% na bomba. Os aumentos no preço dos combustíveis são um reflexo de uma outra combinação de fatores extrema, como a disparada dos preços do petróleo no mercado internacional e a escalada do dólar em relação ao real.
Nos últimos 12 meses, o preço do barril de petróleo dobrou de valor. O petróleo Brent foi de $34 por barril em março do ano passado para quase $70 na cotação atual. Outra movimentação atípica. Somando a crise global à incerteza política doméstica, o real teve a pior performance do mundo em relação ao dólar. O dólar turismo chegou a ser negociado acima de 6,30 em casas de câmbio, enquanto o euro chegou a bater perto de R$8 na metade de março. Ou seja, não bastasse todo o cenário de crise, o problema sistêmico, inevitável, a desconfiança em relação ao Brasil aumentou bastante, em meio às incertezas políticas, a piora da situação das nossas contas públicas e o fato de o Brasil, depois de 12 meses, ter virado o epicentro global da pandemia, enquanto outros países já começam a enxergar uma saída mais clara. Esqueça o Brasil de 2, 3, 5, 10 anos atrás. A gente está em mares nunca antes navegados, em mais de uma variável. A mudança radical no cenário envolve praticamente todas as variáveis econômicas. No meio de tudo isso, a Selic, a nossa taxa básica de juros, segue no menor patamar da história. E ainda que cresça o viés de aumento dos juros em meio à volta da inflação, e mesmo diante de desdobramentos políticos como a anulação das condenações do ex-presidente Lula, o dinheiro que você tem em aplicações convencionais, sob o ponto de vista prático, não rende praticamente nada. Em termos reais, ou seja, descontada a inflação, você está perdendo poder de compra, ficando cada dia mais pobre se você está nessas aplicações tradicionais, convencionais de renda fixa. Não tem novidade nenhuma no que eu te mostrei até aqui. Basta você somar A mais B e abrir os jornais, ler as manchetes. Agora eu quero que você pare e pense uma coisa, por favor. Talvez ela ainda não tenha sido tão óbvia para você. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Você provavelmente já ouviu essa frase. Hoje em dia até é bastante clichê, especialmente no meio do empreendedorismo. Agora, para e pensa no movimento contrário. E quando a maré cai? Esse é o pulo do gato. Não são todos os barcos que caem junto. Muito pelo contrário. A própria pandemia é um reflexo disso. Negócios mais frágeis, menos capitalizados, estão fechando antes. Ao mesmo tempo, quem possui uma estrutura de capital mais sólida tem vantagem. Quem tem e-commerce, operação online, está em vantagem, tendo maior possibilidade de resistir e posteriormente até consolidar e crescer o seu mercado. É uma dinâmica que a gente chama de winner takes all, um rápido declínio seguido por uma subsequente divisão acentuada entre muitos perdedores e pouquíssimos vencedores. Ganhadores e perdedores. É aqui que eu queria chegar. Como se fizeram as grandes fortunas no mercado? Existe uma máxima para ganhar dinheiro que a gente tende a esquecer quando a gente está contaminado por acontecimentos mais intensos. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. É o famoso compra na baixa, quando tudo parece estar indo mal, e venda na alta, quando o resto do mundo está otimista. Certamente nos últimos 12 meses a gente ouviu muito som de canhão. E viu também uma combinação de fatores completamente atípica. Maior queda do PIB na história, dólar se aproximando de R$6, contas públicas em risco. Isso se intensificou bastante nas últimas semanas, principalmente no âmbito político, aqui dentro do nosso país. Agora é a hora que está todo mundo apavorado, xingando nas redes sociais, querendo ir para Miami. Ou seja, chegou a hora de você se posicionar, de ter um plano prático. Esse é o seu ponto de entrada, a oportunidade que você esperava. O cenário é volátil. Numa segunda-feira, a Petrobras despencou mais de 20% na bolsa, depois que o presidente Bolsonaro anunciou a troca de presidente da empresa. Na terça-feira, exatamente um dia depois, o nosso presidente levou ao Congresso Nacional o MP para a privatização da Eletrobras, uma agenda liberal, diametralmente oposto à ação realizada que tomou as manchetes no dia anterior. Isso é só um reflexo da variação brusca de cenário e exposição diária à volatilidade que tem acompanhado os mercados. Essa volatilidade pode te fazer ganhar muito dinheiro se você se posicionar cirurgicamente, com precisão, de forma adequada. E pode te fazer perder muito dinheiro também se você se posicionar mal. E um exemplo prático do que um cenário binomial de dois contextos aqui, como esse pode fazer, essa é só uma operação que foi realizada nesse mesmo intervalo, durante essas notícias acontecendo. Só essa operação trouxe aos nossos assinantes um ganho de 1.250% em 5 dias de pregão. Claro, esse tipo de ganho é raro, é muito difícil de você pegar. Não acontece todo dia, você precisa estar ciente disso. E precisa estar ciente também de que lucro passado, evidentemente,
somos todos adultos aqui, nunca vai ser garantia de lucro futuro. Mas que aconteceu e acontece em períodos de volatilidade extrema, que acontece em momentos como esse que estamos vivendo, turbulentos, e não é um exemplo isolado, como você pode ver na sua tela. Todas essas operações foram recomendadas nos últimos dias. E em momentos como o atual, em que oportunidades brutais aparecem, pois muitos ativos ficam mal precificados e aparecem distorções no mercado. E é justamente nesses períodos que, se você se posicionar errado ou não se posicionar, há grandes chances de você ser seriamente prejudicado, sofrendo um grande prejuízo no caso de um erro, de um posicionamento equivocado, ou de assistir a sua condição financeira se deteriorar gradativamente, enfrentando anos de piora no seu padrão de vida, na dinâmica da sua família, no seu dia a dia, no caso de você não se posicionar diante de um cenário que mudou muito. E ainda vai enfrentar uma série de desdobramentos dessa crise sanitária, humanitária, econômica e política nos próximos meses e anos. É o que você vai fazer agora que vai determinar quem você é. Vencedores e perdedores. Para qual lado do K você está indo? Para a perna de cima, se tornando um ganhador, ou para a perna de baixo, dos perdedores? Essa é a recuperação em K. Esse é o formato da recuperação que a gente vai assistir. E eu quero que você esteja no lado de cima. Esse é o meu trabalho aqui. Te ajudar a estar do lado dos ganhadores. Para qual lado que você quer ir? No próximo vídeo dessa série eu vou te mostrar uma aplicação prática que eu estou fazendo nesse exato momento pessoalmente para mim e para minha família. É uma coisa bem simples que eu sugiro que você faça também. É uma recomendação para todos os nossos assinantes. Mas antes de encerrar esse vídeo eu gostaria de pedir a sua ajuda. Por favor, comenta aqui embaixo. Qual a sua maior questão em investimentos e em finanças? Conta para mim. Pode ser um problema, uma solução, seu método de investimento, sua dúvida mais íntima sobre o mercado, sobre ações, qualquer coisa. A partir do seu feedback, eu vou construir o que falta para chegarmos num novo patamar como investidores e analistas. Peço a gentileza da sua contribuição, com a promessa de que isso vai voltar para você de alguma forma. Talvez eu não consiga responder a todos os comentários, provavelmente até. Eu vou ler todos, porém, e vou dar o feedback apropriado na hora certa. Como incentivo, eu vou sortear 3 livros Princípios do Estrategista, da minha autoria, para quem participar e comentar aqui embaixo. E aí, o que mais lhe incomoda? Atina a sua alma, tira o seu sono, faz você acordar mais cedo quando o assunto é grana. Estou ansioso para ler a sua resposta. Um grande abraço.